Eu, eu queria continuar falando um pouco, nós estamos falando sobre oração, e o pastor Júlio falou domingo passado sobre subir de nível, né? Elevar o nível. Você lembra? Quem estava aqui? Então, né, foi bem especial, você deve procurar se você não ouviu. E é interessante isso, quando você fala subir de nível. E aí eu quero voltar para aquele mesmo texto que ele usou. Eu quero ler, que está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel 30, versículo 6. Eu tenho 2 pontos para falar essa noite. Se eu não conseguir, eu falo um ponto só. A gente pode falar o outro ponto semana que vem. Primeira Samuel 30, né? Fala assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, qual que é o contexto? Eles estão numa cidade israelita, que é chamada Ziclag. Eles estão nesse lugar, porque Davi está fugindo da perseguição do rei Saul. O rei Saul está atrás de Davi para matar Davi. Então, Davi virou a figura persona não grata, é o procurado número 1 na lista para achar Davi, para matar Davi, porque Deus começou a fazer coisas através de Davi, e o rei começou a ficar enciumado com isso, e aí o rei sentiu que Davi era um perigo para ele, Então, eu acho engraçado isso, né? Homens fracos, eles têm medo quando outros homens começam a crescer e despontar, não é isso? Porque quando o homem não é fraco, ele não tem problema, os outros líderes podem crescer, podem fazer coisas, ele sabe qual é o papel dele, ele sabe qual é o chamado dele, ele não disputa, ele não compete, né? Então ele se banca, né? Eu acho que é muito, às vezes, dentro dos relacionamentos, dentro da casa, da família, quando a pessoa, o homem ele é fraco, ele acaba diminuindo a si mesmo, e acaba impedindo o outro, e sem querer sabotando o outro. E o rei Saul era o rei, tinha tudo na mão dele, o exército, tudo, e atrás de Davi. Então Davi foge com 600 homens para esse lugar. Essa cidade, ao sul de Israel, era parte da tribo de Simeão, porém, essa cidade estava ocupada pelos filisteus. Então, era um território dos filisteus. Ele está lá, ele fica com 600 homens, esses homens com as suas famílias nesse lugar. Então, leva os seus animais, leva os seus rebanhos, leva tudo que tinham. Tudo que esse pessoal tinha em Israel, eles saíram, fugiram e foram ficar nessa cidade. Ficaram 1 ano e 4 meses nessa cidade, fugindo. E aí, nesse meio tempo, ele saiu, né? Lutava contra um povo, contra o outro. E quando eles saem, num momento, eles saem na luta, no momento, quando eles saem, quando eles voltam, eles haviam sido invadidos, e as mulheres, as crianças, os rebanhos, tudo que eles tinham havia sido levado embora, tudo que eles tinham havia sido sequestrado e tirado. Os amalequitas chegaram e levaram tudo. Os amalequitas eram povos extremamente cruéis, eram nômades, eram cruéis, lutavam, destruíam, eles dizimavam, eram impiedosos, não tinha piedade. A gente conversando em casa hoje com o Eduardo, ele veio do Recife, falando da história do Recife, falando do conquistador holandês, né, Maurício de Nassau, que esteve lá em Recife, e aí entrou na capitania hereditária, e os portugueses foram defender e queriam lutar, mas o povo não queria brigar. Nem Maurício de Nassau, nem o chefe da capitania hereditária não queria lutar. Mas as 2 coroas, tanto o rei lá, né, por lado do Maurício de Nassau e o rei português, eles queriam que eles lutassem, então, mas eles não queriam brigar, eles eram pacíficos. Então, para que não houvesse briga, o que acontece? O Maurício de Nassau vai e rouba todas as armas dos portugueses. Eles já tinham mais poder, eles tinham canhões, eles tinham mais dinheiro. Então, ganhou a guerra sem dar um tiro.
né? Então foi uma coisa interessante, porque foi a maneira que ele achou para não dizimar, né, os portugueses, não dizimar o povo. Mas é diferente dos amalequitas, que não tinha a menor piedade, uma menor piedade, eram conhecidos pela maldade, pelo requinte de maldade que eles tinham. Então, quando eles chegam e não acham mulheres, não acham crianças, não acham irmãos, então eu fico imaginando quando eles vêm de longe, não acham nada, vê o fogo subindo, o que eles queimaram, o que deixaram para trás. Quando eles voltam, e eles estão ali sendo perseguidos injustamente, Davi tinha um chamado divino, eles não haviam feito nada para boicotar, ou para matar, ou para destruir com o reinado de Saul, e está sendo perseguido injustamente. Davi estava fazendo o que Deus havia chamado ele para fazer. Quando ele volta para aquele lugar, tudo tinha dado errado. Tudo, fala comigo, tudo havia dado errado. Eu não sei você, mas quem aqui na vida, tudo já deu errado para ele? Eu acho que a única coisa que você não pode fazer, sabe o que é? Fazer aquela pergunta, o que mais pode acontecer? Você não pergunte isso, porque ainda pode acontecer. Tem uma moça que trabalha comigo lá na empresa, ela fala o seguinte, eu esperava o pior, mas o pior foi bem pior do que eu esperava. Então, às vezes, a coisa fica tão ruim, né? Você espera pelo pior, mas o pior é bem pior do que você esperava. Então, imagine o que era. Então, quando eles chegam lá, perderam tudo. E não é só isso. Agora você imagina o que passou na cabeça deles. Deve ter pensado, esses caras já estupraram as nossas mulheres, as nossas filhas. Nossos filhos já devem estar como escravos, marcados, separados, divididos. Você imagina o que passou na cabeça desses homens, nesse momento, quando eles chegam nesse lugar, um lugar de profunda derrota, profunda miséria, de completo desalento, de completa falta de esperança. Eles perderam tudo. Então, eu não sei, a gente está aqui, graças a Deus, não passou por isso, não é? A gente não sabe o que é guerra no Brasil, graças a Deus. A gente não sabe o que é ser invadido. A gente não sabe disso, né? Durante a guerra, os soldados, parece que eles mostram o pior deles, do ser humano, o pior, é uma coisa incrível, né? E quando o povo estava destruído, tudo foi levado, a esperança, a felicidade, a alegria, o futuro, o destino deles, tudo foi roubado de uma única vez. Eles tinham uma visão, eles tinham um sentido, uma esperança, que Deus ia restaurar, colocar Davi no reino e tal, em Israel. Eles esperavam uma mudança, tudo acabou naquele momento, eles não tinham mais nada, perderam tudo. E aí, 1 Samuel 30, no versículo 3, fala o seguinte: Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Quando eu penso nisso, a gente não sabe o que é isso, mas o fogo é uma coisa incrível, né? O fogo pode destruir o trabalho de 1 ano, de 2 anos, de uma vida inteira. O fogo pode destruir em segundos. Tudo que você poupou, tudo que você guardou, tudo que você colocou, pode ser queimado, e você pode perder tudo em segundos. Hoje ainda você tem seguro, né, que pode cobrir parcialmente o seu prejuízo, mas aqui não tinha seguro. Mesmo que tenha seguro, quanto valem as memórias, quanto valem as fotos, quanto valem as coisas, tudo foi queimado, tudo. Perderam tudo. Aí, 1 Samuel 30, versículo 4, fala o seguinte: então, Davi e o povo, 600 homens, né,
que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Fala comigo. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Quem já chorou aqui até ficar sem força? Quem já chorou que dormiu chorando? E acordou, se achou que o problema que era um sonho, o problema estava lá. E você continuou chorando. Então, mas aqui não estamos falando de gente como eu, como você, nós estamos falando de soldados, de guerreiros. Homens que nós lemos dos valentes de Davi, que acertavam uma pena com a pedra, uma distância gigantesca. Homens fortes, homens rústicos, acostumados com guerra, com luta, com ferimento, de lidar com a morte todo dia, de lidar com a morte frente a frente, homens que acostumados a vencer, acostumados a perder, mas guerreiros. Homens que a vida tinha tratado, não facilmente, mas tratado com dureza. Mas diz que esses homens, e o próprio Davi, choraram tanto, ergueram a voz tão alto, choraram tanto, até que eles não tinham mais forças para chorar. Então, a história, não é uma história que a gente vê aqui e fala, ai, que beleza, como Deus fez a obra. A gente só olha no que Deus fez a obra, mas a gente não olha no processo que eles viveram, na luta que eles passaram. E aí, eu acho que a primeira coisa que eu fico pensando assim, quando a gente olha essa história, é que crente também passa por lutas. Amém? Fala comigo, crente também passa por lutas. E até o dia que estiver vivo, o último dia de vida, vai passar por lutas. Essa história do evangelho, que você não tem problema, que você vai ser tudo legal, que você vai só até vitória, 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 vitória. Ele não combina com isso, não combina com a Bíblia. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, eu vou estar junto com vocês. É uma coisa interessante, a gente aqui no Brasil, pelo meu, talvez no mundo, mas no Brasil, a gente tem medo de problema, a gente não quer ter luta, não quer ter problema, a gente não quer ter sofrimento. Eu acho que eu estava falando, acho que era com o Eduardo, a gente blinda os nossos filhos. A gente não quer que eles tenham um problema, sim ou não? Se tem uma briga, você vai lá, vai para frente e cata a briga para você, não, sim ou não? Se você vai lá, o filho está lá no emprego, e aí o chefe, ou o encarregado, ou sei lá, o coordenador, trata mal o seu filho, pede a conta, larga seu, né? Tá. Né? Sim ou não? Aí uma dificuldade, primeiro o não que recebe, você fica com problema, com luta, porque a gente começa faz uma cerca em volta, essa blindagem em volta do filho ou da filha. Nós tivemos um caso lá em casa, a luta chegando, batendo na porta, eu falei para a menina, não, você vai ficar firme. Né? Meu Deus do céu, vai deixar a menina sofrer, né? Mas vou dizer para você o seguinte, quem para o processo pela metade não chega na vitória no final. Você precisa passar pelo processo inteiro. Você pode até não ficar lá no emprego, pode até não ficar na casa, mas você tem que passar pelo processo incompleto. Quem corta o processo não alcança a vitória no final. E a gente tem medo disso, a gente espera que isso não vai acontecer, e a gente vê aqui, eles eram o povo de Deus, e receberam um ataque desse jeito. Por que será que Deus permitiu? Por que será que Deus permitiu que Davi fosse atacado? Por que será que Deus permitiu que o povo fosse atacado? Eu vou dizer uma coisa para você, se Deus permite que você seja atacado e você está limpo, justo, é porque Deus tem um propósito, e o propósito é glorificar o nome dEle,
cala a boca e espere, que Deus vai intervir de maneira sobrenatural. Agora, se você pisou na bola, corre, acerta. Você pisou na bola, corre, acerta. Eu brinco lá em casa e falo para Débora, é verdade. Deus perdoa todos, sim ou não? A gente perdoa um ou outro. O mundo perdoa, é assim, né? O ser humano perdoa um ou outro. Agora, a vida, a ninguém perdoa. Então, se você pisou na bola, corre, acerte. Porque na hora que vier para cima de você e você não dever nada, é porque Deus quer fazer um milagre, Deus quer fazer algo sobrenatural. Então, quando o povo chora, e o povo, os valentes, fala os valentes de Davi, fala comigo, os valentes de Davi. 600 homens, lutando por Davi, protegendo Davi. Então, antes do inimigo alcançar Davi, tinha que passar por 600 homens. Ele lá, pequenininho. E os 600, ninguém encontra esse homem. Né? Olha que beleza. Eu fico animado quando eu vou sair, tem uns meninos grandes aqui, que nem o Davi, assim, né? Davi do tamanho de um Golias. Né? Se precisar assustar alguém aí, né? É só chamar uns caras aí, acabou. Então, mas olha que maravilha. Mas olha o que acontece. O povo estava chorando tanto, o povo estava tão desanimado, tão triste. Nós vamos ler aqui. Versículo 5. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã, Jezreel, Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, todo aquele exército que estava protegendo Davi, o que fizeram agora? Viraram de... Agora nós vamos matar você. Fala comigo. Eles queriam matar Davi. Não havia escapatória para Davi. Se aqueles homens decidissem matar Davi, só Deus para livrar. Ninguém poderia livrar Davi. Ninguém poderia livrar Davi. Num instante, Davi também estava sofrendo. Davi também estava triste. Davi também perdeu a família. Não foram só eles. Mas eles se voltam, quando falam, agora você é o culpado de tudo isso. Eu fico imaginando como é que ficou a cabeça de Davi. O que vocês acham? O que vocês acham? Pense nisso. O que passou na cabeça dele? Eu acho que Davi já estava acabado. Seu reino já estava acabado. Nem mesmo havia começado, já estava acabado. Estava zerado. Eu não sei. Mas como é que Deus gosta de gente acabada, sim ou não? Como Deus gosta de gente acabada. Tinha um rapaz comigo que trabalhava, chamava outro de mal acabado. Esse mal acabado. Eu ficava, por que será que é mal acabado? Não sei. Então, mas Deus gosta de gente. Eu acho que Deus caminha com a gente num processo. Deus passa a gente num processo, num moedor, assim, ó. Eu não sei, às vezes quando eu vou comprar carne no milho, eu falo, moe mais uma vez. Né? Tá bom, moe de novo. Eu acho que Deus lá do céu fala, moe. Aí os anjos falam, tá bom, Jeová. Não, moe de novo. Né? Eu acho que Deus gosta desse tipo de gente. Eu acho que os processos da vida é para nos diminuir. Eu recebo a palavra que o Rodrigo falou para mim, é verdade. O processo de Deus na minha vida é para me diminuir. Convém que eu diminua e que Ele cresça. Toda vez que a gente fica grande, a gente está pronto para cair. Quanto menor nós formos, maior Deus vai ser conosco.
Esse é o processo. Esse é o processo. E aí eu fico pensando, meu Deus, ainda no final, fala o seguinte, né? Nós lemos aqui no versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Vamos ler comigo? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você, esta é a diferença entre ser cabeça e ser cauda. Aqui está a diferença entre ser líder e ser liderado. Aqui está a diferença entre estar na frente e estar atrás. Está na atitude. Fala comigo, atitude. Apesar de todas as coisas, está fazendo tudo errado. Fala comigo, tudo errado. Tudo errado. Eu não sei você, graças a Deus, muita coisa já deu errado para mim, mas não tudo. Né? Eu não sei você. Alguma coisa está dando certo. Né? Você não está vivo? Aqui agora? Tem alguém morto? Quem está morto, levanta a mão. Não, está todo mundo vivo. Então, né, tem vida, tem esperança. Então, não está dando tudo errado. Mas para Davi, ele já não tinha mais nada, deu tudo errado. Tudo errado. Mas ele ainda diz que Davi, porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, como é que foi? Como é que ele se reanimou? Como é que isso aconteceu? Minha pergunta, como é que isso aconteceu? Está dando tudo errado. Não foi ninguém chegou de perto e falou, Davi, não, vai ter uma saída aqui, irmão. Nós vamos orar junto com você. Não, será que o profeta apareceu no meio do povo? Não toque neste homem. Não. Por que será? Diz que ele se reanimou no Senhor. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa aprender é nos reanimarmos no Senhor. Amém? Eu até coloquei assim, eu acho que Davi se auto-ministrou. Ele parou para pensar nas coisas, na vivência, no que tinha vivido, no que tinha recebido. A atitude dele não foi, os homens se voltaram contra ele, os inimigos levaram sua família, perdeu tudo, e ele não se voltou contra Deus. Não sei se vocês se lembram, quando Jó estava passando as dificuldades, o conselho que está na Bíblia, que ele estava errado, o problema era dele, a culpa era dele, você tem culpa, admite, não é? E ainda assim, ele não se revoltou contra Deus. Aqui, com todas as dificuldades, Davi não se revolta contra Deus. Eu acho que a diferença entre ser líder, e eu vou te falar como ser líder, é líder de si mesmo, líder da sua casa, onde Deus te colocar, que tipo de homem você é, que tipo de atitude você tem, quando dá tudo errado. Que tipo de mulher você é, quando está dando tudo errado. Quem é você? Quem é você? Quando a sua casa está caindo. Quem é você? Quando a dificuldade bate à sua porta. Eu vou dizer uma coisa para você, você que está aqui, um dia a dificuldade vai bater à sua porta. Eu não vou te enganar. Isso vai acontecer. Deus me está amarrado, pastor. Deus me... Não, mas você está vivo. Um dia vai acontecer. Sim ou não? E o que você tem que fazer? Eu acho que é a atitude. Apesar da dificuldade, apesar da luta, apesar dos problemas, ele continuou confiando que Deus era capaz de fazer aquilo que Deus havia prometido a ele que faria. Tudo dando errado, perdendo o exército, perdendo a família, perdendo as mulheres, perdendo os filhos, perdendo tudo. Ainda assim, ele sabia que Deus era capaz de fazer por ele e com ele aquilo que Deus disse que ia fazer. Fala comigo, a diferença está na atitude. Amém?
Eu vou pedir para baixar um pouco a luz, eu quero que a Sarinha mostre uma foto aqui. Eu já mostrei essa foto antes, alguns já viram aqui, mas eu gosto dessa foto. Apaga essa do meio aqui também. A diferença está na atitude. É um pódio, são as crianças, sim ou não? Quem está no meio é o primeiro lugar, né? Não tem o segundo lugar aqui. Quem chegou por último aqui? Terceiro, e a atitude? Hein? De vencedor, não é? E quem chegou em primeiro lugar? Quem venceu? Qual é a atitude? Hein? Fui eu que ganhei! Não é? E o terceiro lugar? Não cheguei em primeiro, não cheguei em segundo, mas eu estou aqui. Por que a gente só olha, às vezes, para aquilo que a gente não tem? Ou só olha, às vezes, para aquilo que o outro tem? Porque a gente não olha para aquilo que Deus fez, que Deus nos deu, que você já conquistou, que você já tem, que Ele já fez. Gente, se eu te perguntar o que você precisa, você vai dizer centenas de coisas. E se eu te perguntar o que eu preciso hoje, de centenas de coisas. Mas eu quero olhar com gratidão para aquilo que Deus já fez. Olha, eu acho bem interessante isso. Não interessa que lugar eu chego. Interessa que eu chegue. Interessa que eu chegue. Amém? Eu acho que, às vezes, a gente está muito preocupado com o outro. E a outra chegou no primeiro lugar, mas ela não consegue celebrar. Né? Não consegue celebrar. Não consegue desfrutar. Não consegue tomar posse da alegria. Amém? Pode voltar. Eu acho que é mais ou menos assim. Davi, ele se reanimou. Parou para pensar, e reanimou e confiou, né? Ele creu. E a gente lê em 1 Samuel 30, 19, que é o final da história, fala o seguinte, que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que havia sido tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Amém? Eu acho que muitas vezes a gente perde de conquistar, porque a gente está olhando para a dificuldade e olhando para o problema. Não estou falando para você ficar alienado. O problema está aí. A dificuldade está aí, você vai ter as lutas. Mas Deus tem vitória para a gente no final do processo. Eu acho que a vida inteira nossa... termina um processo, vai ser outro. Termina um processo, para quê? Até a gente aprender a confiar de todo o coração. Até aprender a celebrar de coração inteiro. Até aprender a ter gratidão por aquilo que você já viveu. Pessoas que não desenvolvem a gratidão são pessoas infelizes. Quase impossíveis de serem realizadas. Você nunca vai ser um homem ou mulher realizado ou realizada se você não desenvolver a gratidão por aquilo que você já tem, por aquilo que você já recebeu. Você nunca vai poder desfrutar, porque você está sempre pendente. Sempre está faltando alguma coisa. E o Salmo 37, eu gosto demais do Salmo 30. Salmo... Deixa eu ver se é esse mesmo. 73... Eu acho que eu não coloquei isso para você, né, Sarinha? Salmo 73. Salmo 73, 17. É o Salmo de Asaf, e ele está assim, ele está pensando muita coisa e fala, como é que pode? Eu estou fazendo tudo certo. Está dando tudo errado para mim. Mano, como é que pode
pode isso? Ele está indignado. Você vai ler o Salmo, você vai ver. Como é que pode os caras que fazem tudo errado, não estão dando certo na vida? Eu estou fazendo tudo certo. Estou só me ferrando. Eu vou ter que começar a fazer errado também, caramba. Né? E aí ele está perguntando. Aí fala no versículo 17, ele fala, até, vamos ler juntos? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Amém? Amém? Fala comigo, o problema não é a dificuldade, não é o mal que parece que está te vencendo, não é a luta que parece maior do que você, não é o problema que parece maior do que Deus. O problema é que você está no lugar errado. Você tem que estar no santuário de Deus, na presença de Deus. É lá que você vai ver a vitória sobre os seus inimigos. Eu acho que quando Davi começa a enxergar essas coisas, ele entra para a presença de Deus. Eu não sei, ele tocava, ele cantava, ele celebrava. Eu acho que como quando ele fala que ele se reanimou no Senhor, ele volta para a presença de Deus. E ele tem fé, e Deus o coloca em pé. Amém? Fala para o seu irmão, volte para a presença do Senhor. Esse é o seu lugar. Amém? Tem uma canção que a gente canta, quem já pisou no Santo de Santos, né? A canção pode ter algumas questões teológicas, mas a lógica está certa. Quem já esteve na presença de Deus, sabe que em nenhum outro lugar vai ser igual à presença de Deus. Amém? Nós precisamos aprender isso. Eu coloquei aqui, enquanto eu meditava, se está triste, ore. Está alegre? Está bem? Está ruim? Está cansado? Está em férias? Está trabalhando? Está vivo? Está morto? Adore. Porque morreu, você não vai ter que, se você morrer no Senhor, está na glória, você não vai orar mais, é só adorar. Amém? Você lembra que o pastor Júlio falou que a águia só tem um inimigo, que é o corvo? Para ela matar o inimigo, ela tem que subir de nível. Então fala para o seu irmão, suba de nível. Amém? Fala, Davi se reanimou no Senhor. Nós precisamos desenvolver a capacidade de nós nos reanimarmos no Senhor. Amém? Amém? É uma capacidade, você precisa aprender isso. Precisa aprender. Quando você começa a orar, você tem que descobrir como entrar para dentro do seu espírito. E você desfrutar da presença de Deus, mesmo quando tudo está dando errado. Não precisa aprender isso. Nós vamos aprender aqui, nós vamos ensinar isso aqui. Amém? Nós vamos ter aula aqui. De meditar, de orar, tipos de oração. Nós vamos aprender a fazer isso. Quando nós estamos falando de oração, eu falei para vocês, a primeira coisa, quando pede os discípulos, Jesus nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. É possível ensinar, e nós vamos ensinar. Amém? Uma coisa bem gostosa que eu ouvi, e nós estávamos passando essa bastante luta aí, com enfermidade, tanta coisa, e a Raquel chegou e orando. Acho que a Débora nem estava aqui, eu estava, não sei. Ela falou, nós estamos orando, a cura é um direito. Não é? A Raquel usou um termo, né? A cura é pão dos filhos. Amém? Amém? Então, orar, buscar Deus, o direito a estar na presença de Deus é pão dos filhos. Deus conquistou para você, através de Jesus, pela sua graça e misericórdia, o direito de nós chegarmos na presença dEle, diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fala comigo, aprender a reanimar-se no Senhor. Amém? E eu vou parar por aqui, que o segundo ponto é mais comprido que esse. Amém? Eu só vou dar um spoiler. Meu segundo ponto é, Davi
não foi movido pela tragédia. E a minha pergunta para você é: o que é que te move? Davi não foi movido pela tragédia. Eu não sei você, quando acontece uma tragédia, quem já acontece uma tragédia faz uma coisa sem pensar, acaba fazendo outra tragédia. Não é verdade? Quando uma tragédia acontece e você não para pensar, você acaba fazendo outra tragédia. Então fala comigo: reanimar-se no Senhor. Não ser movido pela tragédia. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Aleluia. Pedi para o Fábio vir aqui, nós vamos fazer uma prática de reanimar-se no Senhor. Amém? Paga, assim, põe as luzes aqui no modo louvor. Modo louvor, parede preta, ou quer dizer... modo louvor, pastor preto, da igreja preta, com a parede preta, com o povo preto. Se a coisa está preta, venha para a igreja. Quem está assistindo no YouTube, gente, a parede não é preta. Se puder ver do lado, é claro. Ah, meu Deus. Paga essa aqui também, ó, por favor, para mim. Eu não sei você, mas talvez tenha alguma questão para você aí que está difícil, está ruim, está roubando a sua alegria. E talvez até como Davi, alguém se voltou contra você. Talvez você está se sentindo sozinho e isolado. Quando eu quero me reconectar com Deus, quando eu quero me reanimar no Senhor, uma coisa que me ajuda muito, 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 muito é a palavra de Deus. A Bíblia para mim é sensacional. Quando começa, eu paro no versículo, penso no versículo. Não, nós estamos lendo a Bíblia. Quando quando Deus for te dar um versículo, você anota aquele versículo. Vai ser uma chave para você. Amém? E eu não sei se você tem um versículo, eu posso sugerir um para você. Um texto que está em Provérbios, capítulo 8, no versículo 35, Provérbios 8, 35. O que está escrito aí? Por quê? Vamos falar de novo? Por quê? O que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. De novo. De novo. De novo. Agora você vai falar para deixar entrar dentro, você vai falar, mas você vai ouvir no seu espírito. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Amém? Ouça a sua voz.
Primeira coisa, o que é vida? Vida, é abundância. A Bíblia fala de Zoe, a vida não criada, a vida perfeita de Deus. E o próprio Senhor falou: eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Amém? E o que é o favor do Senhor? O favor do Senhor é, Ele marca você assim, para dar certo. Quando Esther chega diante do rei, ele estende para ela o seu cetro, achou favor. É quando José é lembrado e ele é tirado da cadeia, e o favor do Senhor é estendido sobre ele, e num dia ele sai da masmorra e ele é colocado no trono, num segundo. Amém? Vamos de novo, porque o que me acha. Quem encontrou o Senhor aqui? Levanta a mão. Você encontrou o Senhor ou não? Mas fala: meu Deus, mas eu vou falar na língua da Zona Leste. Mas mano, eu estou tão zoado, né? Mas não é sobre você, é sobre Ele. Amém? Amém? Não é sobre você, é sobre Ele. Tem tudo a ver com Ele, tem nada a ver com você. Amém? Então vamos de novo. Porque o que me acha a vida. Agora eu quero que você fale. Fale assim. Fale para você, assim. Você fala com voz alta, mas você fala dentro para você, assim. Põe a mão no seu coração. Vamos falar no ritmo assim mais. Nós estamos falando no ritmo assim, né? Porque aquele que me acha, ok. Mas eu quero que você fale como se fosse só você agora, não tem mais ninguém aqui, só tem você. E você vai repetir isso aí, amém? Vamos falar todo mundo junto para você lembrar, né? Que quero que você feche o olho. Porque aquele que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Você achou o Senhor, então você achou vida e o favor do Senhor está sobre você. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, você vai declarar essa palavra, amém? Ainda que você não se sinta, ainda que ninguém diga para você, mas você encontrou o Senhor. Amém? Você encontrou os altares do Senhor. Então vamos falar conosco. Porque o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Senhor, porque aquele que te acha, ele acha a vida e ele acha o teu favor. Quem pode dizer para o Senhor: Senhor, eu te achei, eu te amo, eu quero dançar com você, eu quero cantar com você. Porque está escrito que aquele que te acha a vida e alcança o favor do Senhor. Oh Deus, eu te achei, Deus. Porque aquele que te acha a vida e alcança o favor do Senhor. Oh Deus, obrigado, Deus. Você está se reanimando no Senhor quando você pensa nessas coisas. Não tem nada a ver com os problemas estão aí, mas o favor do Senhor está sobre você. Que aquele que te acha a vida. Eu estava morto.
revivi. Eu encontrei. Eu não era nada. E o Senhor me colocou assentado com os príncipes dessa terra. Seu favor se estendeu sobre mim. Oh Deus, oh Deus, fala para você, porque aquele que te acha a vida, e eu te achei. Oh! Senhor, ensina-nos a nos reanimarmos em Ti sempre. Ensina-nos que a questão é de onde nós estamos olhando. Se é do Santo dos Santos, como nós dizemos, se é na Sua presença. É lá onde tudo faz sentido. Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estende sobre nós suas mãos e livra-nos de todo mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto e faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Senhor, nós com essas palavras pomos a sua bênção sobre a nossa vida, nossa casa, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre esta cidade, meu Deus, sobre esse estado. E acima de tudo nós colocamos sua bênção sobre essa grande nação que é o Brasil. Senhor, alcança a nossa nação. Senhor, que haja justiça. Senhor, que haja equidade. Senhor, que haja santidade. Senhor, que haja unidade entre as igrejas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado da sua igreja, do seu povo, da sua casa. Senhor, sara essa nação. Senhor, restaura essa nação. Levanta os teus servos sobre essa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá. Fique atento à programação do mês de novembro aqui da nossa comunidade. No dia 30, reunião de líderes de células às 17 horas e em seguida, Díper às 19h30. E para você já se programar, anote agora algumas datas importantes em nossa agenda para o final desse ano e o início do próximo ano. Nós esperamos há muito tempo. Há muito. E qual vai ser o nome dele? Jesus. O nome dele é Jesus. Eu preciso ir. As pessoas têm que saber. Elas têm que saber. Sim, elas vão saber. Dia 15 de dezembro, domingo, às 18 horas, teremos o nosso culto especial de Natal. Essa é uma ótima oportunidade para você convidar alguém para participar de uma noite incrível em que celebraremos juntos o nascimento de Jesus, o menino que mudou a história da humanidade, que mudou a sua história e a história da sua família e que deseja mudar a história de tantas outras pessoas através de você. Então, não perca!
Nossas células e a reunião de oração estarão em recesso do dia 16 de dezembro até o dia 28 de janeiro. O retorno de todas as células está previsto para o dia 29 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, com todas as células juntas aqui na igreja. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, 2 ajustes que nós vamos fazer. Reunião de liderança será dia 13 de dezembro, tá? Anunciou dia 30, mas vai ser dia 13.